Essa é a nossa quinta aula assíncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 1, do primeiro período do ano de 2020. Essa aula tratará a respeito de dinâmica de resposta de instrumentos de medida. Tudo bem? Então, fundamentalmente, a gente vai falar a respeito de por que existe o atraso na resposta dos instrumentos e como fazer o modelamento matemático desse atraso, tá certo? Então, se nós estivéssemos no nosso período normal de aulas, da forma normal, eu estaria perguntando para vocês agora quanto tempo vocês deixam o termômetro clínico embaixo do braço para fazer a medição na axila. Então, a gente tem uma variedade de respostas muito grande quando os alunos são perguntados a respeito disso. Alguns já pensam que esse termômetro é um termômetro que não é mais vendido, porque o fato dele ser de mercúrio fez com que ele fosse banido. E hoje em dia existe o termômetro eletrônico. Então vamos desconsiderar o termômetro eletrônico. Tá? Pense, quanto tempo você deixa esse termômetro na sua axila para fazer a medição da temperatura quando você suspeita que está com febre ou que alguém está com febre? Alguns vão dizer que deixam um tempo de 2 minutos, outros vão dizer que deixam um tempo, né, de 3 minutos, muitos vão dizer que deixam 4 minutos, né? Alguns exagerados talvez cheguem a dizer que vão deixar 6 minutos, mas observem que as pessoas elas precisam deixar o termômetro um tempo em contato com a axila para que haja o equilíbrio térmico do termômetro com o objeto que está tendo sua temperatura medida, no caso, o corpo humano. Então, isso salienta bem que existe um atraso na medida provocado por vários efeitos físicos. Então, em instrumentação e controle, é importante a gente ter um modelo matemático a respeito de como ocorre esse atraso, né? Então, nós vamos começar a categorizar os instrumentos de acordo com o tipo desse atraso. Tá? A resposta dinâmica, então a gente chama esse fato da medida, né, ser atrasada como uma característica dinâmica do instrumento. Então a resposta dinâmica de um instrumento de medida está o quê? Associada a como varia a saída da leitura do instrumento com a variação na entrada, ou seja, no estímulo. Então nós vamos começar a observar que a gente pode representar o instrumento de medida como sendo uma unidade em que, sistemicamente, eu penso que ele recebe um estímulo, que eu vou chamar de x de t, né? Um estímulo, uma excitação, né? No caso do meu termômetro clínico, quando eu estou com ele aqui na mão, ele está em equilíbrio com a temperatura do ambiente. E eu estou numa temperatura maior do que o ambiente. E nesse instante eu coloco o termômetro na axila, eu provoquei o quê? Um estímulo. Vai fluir calor do meu corpo para o termômetro. Então isso é um estímulo. E esse estímulo variou com o tempo. Quanto era o estímulo aqui? O estímulo aqui não existia. O estímulo saltou para cá. Então eu vou ter uma função matemática que vai representar esse estímulo. E a saída, né? Ou seja, o quanto que a coluna de líquido dentro do termômetro sobe, à medida que sobe até alcançar o equilíbrio, eu vou chamar de y de t. Y de t. Então, essa aqui é a leitura, é a resposta do instrumento. É a resposta do instrumento. É importante a gente deixar claro que tanto x de t quanto y de t são funções do tempo.
Então, é importante eu me dar conta de que quando eu vou fazer uma medição, né, o instrumento ele pode influenciar no tempo que eu levo para fazer essa medida. Então, eu vou ter tipos de instrumento. Então, vamos começar pelo início, né, com perdão da redundância, mas a gente vai falar dos instrumentos de ordem zero. Então, por que o nome do instrumento é de ordem zero? É de ordem zero porque a equação diferencial que representa a dinâmica dele é de ordem zero. Ele não tem um termo diferencial. Então, esse instrumento ele é descrito por essa equação matemática aqui. Tá certo? Ou seja, a saída, a resposta, y de t, ela é sempre proporcional a o valor do estímulo. Ou seja, é uma equação de reta que passa pela origem. Então, se eu pegar e colocar o estímulo no eixo do x e colocar a leitura, a resposta no eixo dos y, sempre eu vou ter uma reta cuja declividade, a tangente, esse ângulo alfa aqui, a tangente do ângulo alfa, vai ser igual à constante k. Então, esse instrumento não é um instrumento com uma resposta parecida com o termômetro clínico. Concordam? Porque o termômetro clínico ele não dá a todo instante uma saída proporcional ao estímulo. Ele leva um tempo até que alcance uma resposta. Tá? Essa constante k é chamada de ganho estático do instrumento. E é uma medida da sensitividade do instrumento. Se eu tiver vários instrumentos com várias declividades, aqui eu tenho K1, aqui eu tenho K2, aqui eu tenho K3. Tá certo? Observem que, claramente, K3 é maior que K2 e maior que K1. Qual deles é o mais sensível? O mais sensível vai ser aquele que, para a mesma variação de x de t, eu vou ter a maior variação de y de t. Claramente, o instrumento 3 é mais sensível. Mais sensível. Bom, nós vamos ter que dar um exemplo. Então, o exemplo do instrumento de ordem zero é o que se chama de wire strain gauge. O que é um wire strain gauge? Em português, ele é chamado de extensômetro. Extensômetro. O que é um extensômetro? O extensômetro, como o nome está dizendo, ele é um instrumento capaz de medir uma deformação, uma extensão. Então, o que ele é? Ele é um fio, tá aqui o fio, ó o caminho do fio aqui, ó. Aqui está o caminho do fio, tá certo? Um caminho do fio, tá? E esse caminho do fio, ele vai ser grudado numa peça. E essa peça vai sofrer um esforço. Esse esforço vai fazer com que esse fio se deforme. Então, a resistência elétrica do strain gauge, do extensômetro, vai ser função da elongação, da deformação dele. Né? Então, é um instrumento que permite eu medir esforços. Bom, como ele vai ser colado aonde eu quero avaliar o esforço? Então, eu vou ter que avaliar se o strain gauge vai sofrer um efeito de tração ou de compressão. E ele tem que sofrer essa elongação de forma que o seu comprimento aumente, porque aumenta a resistência elétrica, porque ele acaba elongando e acaba aumentando o percurso que os elétrons podem fazer dentro do strain gauge.
Bom, se é uma medida elétrica, e se eu preciso fazer uma medição elétrica, eu preciso saber como eu vou medir resistência elétrica, tá certo? Para medir resistência elétrica com precisão, a gente usa o circuito chamado ponte de Edstone. A ponte de Edstone, ela é a forma de fazer a medição de resistências elétricas com precisão. Existem muitos, medições elétricas, existem muitos circuitos chamados pontes, que são usados para medir várias grandezas, e são circuitos muito interessantes, muito importantes. A ponte de Edstone, ele é esse circuito em losango, que vocês devem ter visto em eletricidade, tá certo? Então, o que eu tenho nesse circuito? Eu tenho uma fonte, né, de corrente contínua, né? A corrente elétrica, ela percorre o circuito, e aí eu tenho 4 resistores. Eu tenho R1, eu tenho R2, eu tenho R3, e eu tenho a resistência Rx, que é a resistência desconhecida do extensômetro. Tá certo? Nessa parte do circuito aqui, eu ligo um voltímetro, ou um galvanômetro. Quando a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto for zero, a ponte está balanceada. Então, para a ponte balanceada, vale a expressão R3 está para R1, assim como Rx, que é a resistência desconhecida do extensômetro que eu vou medir, tá certo? Está para R2. Isolando, Rx igual a R2, que multiplica R3 sobre R1. Então, como é isso na prática? Na prática, eu coloco o extensômetro no dispositivo, ou no lugar de fazer a medida, e ele sofre um esforço, por exemplo, de elongação. Tá? De elongação. E aí o que vai acontecer? A resistência dele, que para mim é desconhecida, tá? A resistência Rx, né? É desconhecida, varia, ela varia. Mas, se eu colocar em R3 um resistor variável, se R3 for um resistor variável, e eu for regulando ele, no instante que a DDP for zero, a ponte está balanceada. E aí eu leio em R3 quanto é o valor de resistência. R1 e R2 podem ser constantes. E aí eu substituo R1 e R2 aqui, coloco R3, que foi lido, e eu tenho o valor de Rx. Rx, a resistência do extensômetro. Então eu vou poder calibrar o extensômetro de acordo com o esforço que eu tiver. Observem, o meu objetivo não é dar aula de string gauge. É só mostrar que ele é o instrumento de ordem zero, ou seja, a qualquer valor de estímulo, ou seja, de deformação, corresponde sempre e instantaneamente um determinado valor de resistência. Existem circuitos bem mais complicados para usar, fazer a leitura do extensômetro, tá? Existem outros tipos de circuitos, não de pontes de Edstone, mas de formas de usar os resistores e com mais de um extensômetro, inclusive, até para ter compensação de efeito de temperatura, tá certo? O que se chama de extensômetro dummy, tá? Que é só para evitar o efeito da variação de temperatura. Eu não quero dar aula sobre extensômetros aqui. O meu objetivo é citar ele como exemplo. Qual a aplicação do extensômetro? Bom, a primeira é na construção de balanças eletrônicas. Então, se vocês observarem, isso aqui é uma célula de carga, tá? Essa é uma célula de carga de baixo custo, tá? Para construir balanças de até
1 quilograma. Então, o que acontece? A gente vê aqui, nessa célula de carga, que existe o extensômetro e que a gente tem a parte da conexão elétrica. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, tá? Só vou dizer que esses sinais que estão aqui, eles vão para um amplificador de sinal. Porque a intensidade do sinal de queda de tensão provocada aqui é muito pequena. Então, quando a gente coloca isso aqui embaixo de um determinado peso, né, o extensômetro ele vai se deformar. Então, eu posso construir balanças eletrônicas com células de carga. Observe, existe esse tipo de dispositivo para balanças que vão desde pequenas balanças de 1 kg até balanças de 5.000 quilos. Se vocês procurarem no Google, né, vocês vão encontrar empresas que vendem células de carga para balanças bem grandes, tá certo? Se nós estivéssemos agora no laboratório, eu abriria a porta de um armário e tiraria uma célula de carga desse tamanho, que me foi dada por um estudante nosso que estagiou numa fábrica de fertilizante, e quando eles substituíram lá na fábrica de fertilizante a célula de carga, eles iam colocar fora a célula de carga que estava estragada. Vocês verem uma célula de carga de 500 quilos, célula de carga desse tamanho, mas o formato dela é igualzinho esse aí, dessa célula de carga que se usa para montagens bem simples, usando Arduino. Tá? Bom, uma outra aplicação de strain gauge está associada à avaliação dos esforços em construções. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma marquise, tá? Uma marquise de um prédio. Tá? Então eu tenho uma viga engastada aqui, né? E a gente quer avaliar a deformação dela, ou acompanhar essa deformação ao longo do tempo. Eu posso deixar lá um data logger registrando o que acontece com ela ao longo do tempo. Então, nessa montagem aqui, nós temos 2 strain gauges, um colocado por cima, outro colocado por baixo. Quando eles forem se deformando, o que vai acontecer? Eles vão necessariamente ter, um deles vai ter a variação de resistência elétrica num sentido e o outro no outro, por causa do tipo de esforço que está associado, e a ponte vai estar desbalanceada. Então, eu posso acompanhar aqui, a partir, por exemplo, da medida da tensão, ao longo do tempo, como que se comporta esse sistema. Então, a conclusão que a gente chega é que o extensômetro ele é útil toda vez que eu quiser avaliar um esforço, uma força, né? Então, existem aplicações de tudo de vento que usam strain gauges. Então, eu posso medir, por exemplo, tração, eu posso medir compressão, eu posso medir pressão, eu posso medir tensão, eu posso medir um conjunto de forças usando o extensômetro, o strain gauge. Tá? Lembre, strain gauge é o exemplo de instrumento de ordem zero. Tá? Bom, depois do instrumento de ordem zero, deve vir o instrumento de primeira ordem. Então vamos lá. Instrumento de primeira ordem. Instrumentos de primeira ordem. Aqui ficou repetido, né? Um instrumento de primeira ordem tem uma saída a qual é dada por uma equação homogênea diferencial, uma equação diferencial de primeira ordem não homogênea, né? Então a equação é dy dt mais y de t igual a kx de t, né? Onde tal é uma constante chamada de constante, aqui deve ter cortado por causa da câmera, né? Onde tal, eu esqueci o tal aqui na equação. Faltou o tal aqui. Faltou desenhar o tal. Né? Tal dy dt mais y de t igual a kx de t. Então a equação é tal, a constante de tempo, dy dt mais y de t igual a k vezes x de t. Onde tal é chamado de constante de tempo. Tá? Constante de tempo. Então, nesse tipo de resposta, há um atraso de tempo. Nesse tipo de resposta dinâmica, existe um atraso de tempo.
Então, como que eu posso fazer a avaliação desse tipo de dinâmica, de modelo matemático? Bom, a gente precisa de um exemplo antes. Então, você já deve ter se dado conta que o exemplo do instrumento de primeira ordem vai ser o termômetro de bulbo de líquido. Tá? A constante de tempo tal do termômetro de bulbo de líquido, ela vai ser função da capacidade térmica do termômetro, da condutividade térmica e da massa específica do fluido termométrico e do contato térmico entre o termômetro e o objeto ou corpo ou fluido no qual se quer medir a temperatura. Então, observem, para que essa aqui é a temperatura do meio. Para que haja o equilíbrio térmico e o fluido se expanda, existe uma sucessão de efeitos que vocês viram muito bem em fenômenos de transporte, tá certo? Então, o calor tem que fluir e tem que passar pelo vidro. Então, quanto mais fino for o vidro, melhor. Esse calor tem que fazer essa massa de um determinado fluido que tem uma determinada capacidade calorífica se dilatar. E existe um balanço de energia transiente que eu posso descrever, que vai me relacionar como que flui, como que varia a energia ao longo do tempo, a partir do momento que ocorre o aquecimento ou resfriamento, depende da temperatura até infinito, do fluido. Bom, aqui nós não vamos nos preocupar tanto com a questão do modelo, porque eu já sei que esse instrumento é de primeira ordem, usando as variáveis de EFT. Para nós, o que é mais importante é que a gente use a equação tal dy dt mais y de t igual a k vezes x de t. Então, tal é uma característica do instrumento, né? E k vai depender da situação da medida. Como que é a expressão de x de t? Bom, x de t é o estímulo. Então, quando eu coloco o termômetro no objeto, eu provoco uma perturbação, uma variação de x de t na forma de um degrau. Seria a forma ideal de representar esse tipo de função para x de t. Então, vamos falar a respeito do modelo matemático do instrumento de primeira ordem. Então, tendo bem claro que nós vamos descrever o nosso instrumento como sendo um instrumento que tem uma resposta y de t em termos de como x de t é estímulo, né? Então, eu preciso avaliar a resposta para o estímulo. Eu preciso escolher o estímulo. O estímulo podia ser uma função senoidal, podia ser uma rampa, mas eu vou usar o estímulo degrau. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Se eu tivesse a temperatura do meio onde eu vou colocar o termômetro, né, ela fosse, por exemplo, 20 graus Celsius. 20 graus Celsius, antes de começar o experimento. Tá certo? E ela fosse, vamos imaginar que a pessoa colocou num fluido que está a 40 graus Celsius, a partir do instante que começa o experimento, ou seja, para o tempo maior ou igual a zero. Então, o que eu teria? Eu teria uma função assim, ó. Tempo, aqui x de t, então eu teria 20, e aí em determinado, no instante zero, ele salta para 40. Então aqui eu tinha 20 graus Celsius e saltou para 40 graus Celsius. Primeira coisa que eu tenho que me dar por conta é de que, necessariamente, quando eu for substituir o x de t na equação de primeira ordem, para cada valor de temperatura inicial, eu teria o quê? Eu teria uma substituição diferente. Então, esse modelo não seria um modelo que serviria para qualquer temperatura. Se deram conta disso?
Ou seja, existe uma especificidade desse modelo. E em engenharia, a gente sempre tenta fazer o modelo mais generalista possível. Será que eu poderia criar o modelo generalista? Eu acho que eu poderia. Se eu me desse por conta de que, quando eu vou começar o experimento, a temperatura inicial, né, a temperatura no instante zero, ela está em um estado estacionário. Então, é uma temperatura de estado estacionário. No instante zero. Porque a temperatura do meio não está variando. Quando eu colocar o termômetro dentro do fluido e ela saltar para 40 graus Celsius, a partir desse instante ela variou. Mas a temperatura para tempo diferente de zero, a temperatura para T diferente de zero, ela passa a ser 40 graus Celsius. Mas também é um estado estacionário. Quem responde? Quem responde é o Y. É o Y que vai variar e vai ter o efeito transiente. Então, a gente vai criar uma variável chamada variável desvio. Essa variável desvio, que eu vou chamar ela de x' de t, né? É a mesma nomenclatura que eu uso em controle 2, por isso que eu uso x'. Tá certo? Esse conceito é muito importante para controle 2. Tá? E eu já estou introduzindo ele aqui agora. Esse tipo de enfoque é o mesmo enfoque que eu uso para a engenharia bioquímica. Como lá no curso de controle da engenharia bioquímica eu tenho menos tempo, é melhor eu já fazer essa introdução. Eu estou fazendo isso com vocês agora. Tá certo? Então, o que é a variável desvio? A variável desvio ela é definida como sendo o valor instantâneo da variável menos o valor dela no instante zero. Tá certo? Isso é a variável desvio. Então, eu vou ter desvio em x e eu vou ter desvio em y, que vai ser o valor instantâneo de y de t menos o valor de y no instante zero. Então, eu vou trabalhar com desvios. Quando eu trabalho em desvio, não interessa mais qual a temperatura inicial, não interessa mais qual a temperatura final do estímulo, nem da resposta. Interessa que o sistema agora ele vai trabalhar numa diferença. Então, eu consigo abstrair o efeito das temperaturas isoladas. Eu só penso na diferença associada com o fenômeno. Tá certo? Bom, então a equação fica igual em diferenças. Então, a equação fica assim. Tal dy dt, aqui desvio, né, de t, mais y' de t desvio, igual a k vezes x' de t. Eu escrevi a equação em desvio. Né? Agora, vamos imaginar, eu tenho lá a minha amplitude do degrau. O degrau, ele, quando eu tinha a função sem desvio, né, em x de t, ele era aqui 20 graus Celsius e aqui ele era 40 graus Celsius, certo? Isso para x de t. Para desvio, x' de t, ora, quanto é 20 menos 20? 20 menos 20 é zero. Né? Quanto é 40 menos 20? 40 menos 20 é 20. Então, a amplitude do degrau foi para 20. Bom, para representar o degrau, como degrau em inglês é step, eu vou usar a letra S. Ficou com cara de integral. Vou escrever aqui de t e vou serifar aqui, ó, vou cortar aqui. Então, é assim que o livro do Seaborg faz. Tá? Só que no livro é mais fácil, ele consegue usar uma fonte negritada. Aqui eu não consigo usar.
Então fica, o step de t vai ser o quê? Vai ser 0 para t menor que 0 e 20 para t maior ou igual a 0. Então esse é o degrau. Tá? Esse degrau aqui, que é o x' de t, eu vou substituir aqui depois. Tá certo? Bom, observem. Como eu tenho esse símbolo aqui, é usado para o chamado degrau unitário, então eu preciso, e aqui eu preciso fazer uma correção, me dar conta que quando eu tenho amplitude de 20, eu vou ter 20 vezes o degrau unitário. Então, esse é o degrau unitário. Então, aqui, o certo é que x' de t vai ser igual a 20 vezes o degrau unitário. Ora, quando o termômetro entrar em equilíbrio, qual vai ser o valor da diferença na leitura do termômetro? Vai ser 20, porque ele vai começar na temperatura ambiente e vai chegar até os 40 graus Celsius. Né? Se a gente parar para pensar, né, essa equação diferencial aqui, ela tem uma solução. Essa equação diferencial, né, ela tem a solução assim, ó, y' de t vai ser k, que multiplica 1 menos e na menos t sobre tal. Joguei a solução. Joguei ao vento. Tá? Agora vocês vão pegar essa solução no vento. Né? Por que eu joguei? Porque eu vou precisar interpretar o que é o k e o que acontece quando t é igual a tal. Como eu posso resolver essa equação diferencial? Bom, para resolver essa equação diferencial, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou precisar de um tratamento analítico ou de um tratamento numérico. Então, vou começar com o tratamento analítico. Tá? O tratamento analítico. Tal dy' dt mais y' de t igual a k vezes x de t. O jeito de resolver isso aqui é usando transformadas de Laplace. Né? Então, para poder usar transformadas de Laplace, eu vou precisar me lembrar lá dos conceitos de cálculo que a gente tem. E se vocês forem no blog rdpf.wordpress.com, né, rdpf.wordpress.com, e procurarem por transformada de Laplace, vocês vão achar a tabela que eu uso para a transformada de Laplace, que é a cópia do livro do Seaborg lá. E aí, nós precisamos aplicar a transformada de Laplace para resolver essa equação. Tá? Então, a expressão vai ficar assim, ó. Transformada de Laplace de tal dy' dt mais y' de t igual a transformada de Laplace de k vezes x' de t. Bom, a respeito do k, esse k aqui, que é uma constante, como a transformada de Laplace é uma integral, vale as propriedades da integral. Então, ele vai sair, porque, por definição, a transformada de Laplace da f de x, que é definida como sendo a f de s, ela é igual à integral de 0 a infinito de e na menos st vezes f, e na menos, aqui eu fiz de x, né? Então aqui e na menos sx vezes f de x dx.
e na menos st, ft dt, se for em tempo. Tá certo? Então, ela é uma integral imprópria transformada de Laplace. Não sei se vocês sabem, né? Mas a primeira transformada que vocês aprenderam foi o logaritmo. O logaritmo é uma função de outra função. Imagine a dificuldade que teve um professor de ensino médio para explicar para vocês o que era uma transformada. Tá? O logaritmo é uma transformada. A transformada de Laplace, ela transforma do domínio do tempo para o domínio complexo. Então, ela nos dá a possibilidade de resolver equações diferenciais, porque ela transforma equações diferenciais no domínio do tempo em equações algébricas no domínio do S. E equações algébricas são mais fáceis de resolver do que equações diferenciais. Depois eu aplico a antitransformada e volto para o domínio do tempo. Então, existe um procedimento para a solução de equações diferenciais. Eu pego a equação diferencial com as suas condições iniciais, aplico a transformada de Laplace, passo do domínio do tempo para o domínio complexo, S, isolo o y de S e aplico a antitransformada e volto para o domínio do tempo. Bom, vai ser o que eu vou fazer. Então, eu preciso fazer esse primeiro termo aqui, ó, aquele primeiro termo ali, tal dy dt, que tem uma derivada. Então, como o tal ele é uma constante, que é a constante tempo, ele sai para fora da transformada, fica a transformada de Laplace de dy dt, mais a transformada de Laplace de y' de t, que é igual a k, que multiplica a transformada de Laplace do x' de t. Tudo bem? Aí o que acontece? Quando eu olho, eu vou precisar da transformada de Laplace da derivada, então eu vou pegar e vou lá buscar no blog a fórmula. Eu sei a fórmula, mas eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, vou dar um escape aqui, vou manter as anotações, vou chamar o navegador que está aberto, está aqui o navegador, vou no blog, vou aqui no campo de busca, transformada de Laplace, está aqui, pesquiso por transformada de Laplace, opa, não procurou, ele não escolheu aqui, transformada de Laplace, eu vou digitar transformada de Laplace de novo, digitei transformada de Laplace, está aqui, ó, tabela de transformada de Laplace, o arquivo em PDF com a tabela de transformada de Laplace para uso na avaliação escrita. Então, vou lá na página do blog, está aqui para download, vai abrir o meu Dropbox. Está aí a tabela. Então, como é que a gente observa? A gente observa que a gente tem aqui a coluna na esquerda, a coluna do tempo, no domínio do tempo, e na coluna da direita o FGS. Eu juntei as tabelas numa folha só. Tá? E além da transformada de Laplace, ainda tem aqui uma equaçãozinha de linearização de modelos, tá? Que a gente não vai usar agora, vai usar só em controle 2. Então vamos olhar a 24 aqui, ó. Olha lá a 24, ó, tá? A equação 24. A transformada de df dt no domínio do tempo vai ser S vezes f de s menos f de 0. S vezes f de s menos f de 0. S vezes f de s menos f de 0. Então, vou voltar para a minha projeção. Aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a transformada de dy' dt vai ser igual a S vezes y' de S menos y' de 0. Mas, parem para pensar. Se y' é desvio, né, o desvio em y, e se y de 0 valia o valor no estado estacionário, quanto vale y' de 0 se ele vai ser o valor de y em 0 menos o valor de y em 0, porque era o valor no primeiro estado estacionário? Vale 0. Então, o motivo para nós usarmos variáveis de desvio é anularmos esse termo aqui, podendo fazer ele igual a 0. Toda vez que eu trabalho com variável de desvio, o
que acontece? Esse termo aqui zera. Se eu não trabalhar com variável de desvio, esse termo vai ser diferente de zero. Se não fosse variável de desvio, aqui seria 20, por exemplo. Seria o valor. E o modelo não seria generalista. O modelo se torna generalista porque eu passo a poder zerar esse termo. Tá? Então, aqui está resolvido. Aqui, a transformada de y' de t e y' de s. Então, eu vou precisar da transformada do degrau, porque x' de t é degrau. Né? Então, a transformada do degrau está lá. Vamos olhar lá na tabela. Ó. Aqui, ó. Se eu olhar na equação 2, está aqui, unit step, tá? No domínio do tempo, degrau. No domínio do S, 1 sobre S. 1 sobre S. Então, vou voltar para a minha projeção. O que eu tenho? Transformada do degrau de t. Vai ser igual a 1 sobre S. Então, juntando tudo, vai ficar tal vezes S vezes y' de S, tal vezes S vezes y' de S, mais y' de S, igual a K vezes 1 sobre S. Bom, isolando y', y' de S, que multiplica, vou colocar em evidência, vai ficar tal S mais 1 igual a K sobre S. Y' de S vai ser igual a K sobre S, que multiplica tal S mais 1. Então, essa aqui é a expressão no domínio complexo para a variável y' de S, para o desvio em y. Então, para obter o y' de t, eu quero y' de t, que é a solução da minha equação diferencial. O que eu faço? Eu inverto. Vou aplicar a antitransformada em y' de t para obter, em y' de s, para obter o y' de t. Então, vai ficar y' de t igual a transformada inversa de y' de s, que vai ser igual a transformada inversa de K sobre S, que multiplica tal S mais 1. Então, agora eu volto lá para a tabela. Tá? O K sai para fora, vai ficar K, que multiplica 1 sobre S, tal S mais 1. Então, vamos lá, na tabela. Então, se eu olhar a tabela aqui, eu vou reparar, né, que S sobre tal S mais 1 está na fórmula 13. Então, o domínio do tempo é 1 menos E na menos T sobre tal. Olha lá, ó. 1 menos E na menos T sobre tal. Tá? 1 menos E na menos T sobre tal. Então, vamos voltar aqui. Vai ficar K, que multiplica 1 menos E na menos T sobre tal. Esse é o resultado. Vamos comparar com o que eu tinha escrito lá. Ó, K, 1 menos E na menos T sobre tal, quando eu simplesmente joguei ao vento a solução. Tá certo? Então, a gente conseguiu pegar ela no vento, bateu. Vamos interpretar essa equação. Tá? Em primeiro lugar, quando t tender a mais infinito. Bom, então, o limite de y' de t, quando t tender a mais infinito,
vai ser igual o limite de, quando t tende a mais infinito, de k, que multiplica 1 menos e na menos t sobre tal. Então, se t é infinito, e na menos infinito sobre t é e na menos infinito, porque infinito por tal, desculpa, infinito por tal é infinito. Menos infinito, e na menos infinito, é 1 sobre e na infinito. 1 sobre e na infinito é zero. Então, isso aqui dá o quê? K. Então, o que é o valor de K? O valor de K é o valor que eu vou ter da temperatura lida no termômetro. Então, para o instrumento de ordem zero, o K, que a gente vai chamar de ganho de primeira ordem, K é o ganho de primeira ordem, tá? Ganho de primeira ordem. Esse K, ele vale o valor que eu vou ter na leitura lá no infinito. Tá certo? Agora vamos imaginar o seguinte, o que acontece quando t for igual a tal, ou seja, quando eu comecei o experimento e se passou o tempo igual a constante de tempo do instrumento. O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa interessante. Vai acontecer o seguinte, ó, y' de t vai ser k, que multiplica 1 menos e na menos t, que é tal, sobre tal. Tal sobre tal é 1. Então fica k, que multiplica 1 menos e na menos 1. Ora, vocês em várias disciplinas já se encontraram com esse termo, 1 menos e na menos 1. Isso aqui, quando eu substituo o valor de e e faço a conta, dá 0,632. 1 menos e na menos 1 menos 1 sobre e. Então, isso aqui vai dar 0,632 de K, ou seja, 63,2% de K. Então, se eu fizer um gráfico, então, fazendo um gráfico, uma análise gráfica, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, ó. Quando a minha variável x' de t sofre um degrau, tá? Sofre um degrau aqui de amplitude, tá? Aqui é x', então aqui era 0 e aqui era amplitude. Ah, faltou um 20. Faltou um 20 que eu não substituí, né? Porque eu fiz um exemplo com numérico, né? Então, onde é que eu deixei o 20 para trás? Eu deixei o 20 para trás aqui, ó. Tá aqui o 20, tá? Esse 20 estava no degrau. Se ele estava no degrau, ele vinha para cá junto, ó. Ele ia estar aqui o 20, ó, tá? E aí ele ia continuar multiplicando aqui 20, tá? Ele ia estar junto com K. Ia estar aqui o 20, ó, tá? E ele ia para a resposta aqui, porque ele ia estar aqui o 20 também. E aí o 20 ia acabar estando na resposta. Então, eu ia ter o 20 aqui, ó, tá? E o 20 está aqui, tá? Então, por que o 20 continuou? O 20 continuou porque eu fiz um exemplo numérico, tá? Mas o 20 está associado à diferença. O 20 é o próprio K no frigir dos ovos, tá certo? Por quê? Porque esse K, ele é a representação do degrau completo. Eu sei que ficou confuso, tá certo? Mas o que acontece é o seguinte, quando eu tenho degrau, eu sempre vou ter uma amplitude do degrau, e essa amplitude do degrau é K. K vezes o degrau, foi isso, tá? Eu nomeei errado quando eu fiz, mas não vou refazer, não vou regravar, eu já tenho 50 minutos de aula até aqui, e eu não vou refazer tudo, vocês desculpem, tá? Mas aí, o valor da leitura no infinito vai ser o 20, então já tinha aparecido o 20 aí para esse meu exemplo numérico, tá? Bom, o que acontece? Quando eu tenho esse valor de K aqui, então esse é o valor de K, né? Eu tenho uma resposta em y', né? Aqui é o tempo, tá? Aqui é o y', que é o desvio na temperatura do instrumento. No início era 0, então ele vinha aqui, 0, e aí ele responde assim, qual o valor aqui no infinito? O valor no infinito é o 20, que era o meu K, tá? Quando ocorre que
eu tenho aqui a constante de tempo, ó, constante de tempo, ela equivale ao tempo no qual eu tenho 0,632 de K. Então, se aqui é K, quando eu tenho esse segmento de reta aqui, desse comprimento, que é 63,2% do K, o tempo que se passou for tal. Então, tal é o valor de tempo no qual o instrumento de primeira ordem apresenta leitura igual a 63,2% da leitura no estado estacionário final. Então, por isso que a gente precisa reconhecer a dinâmica de um instrumento e esperar 2 ou 3 vezes, 3 vezes pelo menos, a constante de tempo do instrumento para fazer a leitura, porque aí nós vamos estar a 99% do valor em estado estacionário, da leitura certa. Tá? Esse é o tratamento analítico. Agora eu vou fazer o tratamento numérico. Tá certo? O tratamento numérico. Então, para fazer o tratamento numérico, eu vou usar uma ferramenta de computação numérica. Vou usar o Scilab. Então, eu vou sair daqui. Vou chamar o Scilab. Para resolver esse tipo de problema, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o uso do método numérico de Euler, que é o método mais simples para a solução de equações diferenciais. Vou implementar o método de Euler à unha, tá? À mão, tá? Usando o Scilab. Então, o Scilab está carregando. Deixa eu fechar um pouco dessas janelas aqui. Está aqui. Feito. Vou chamar o SciNotes, que é o editor de texto para programar o Scilab, tá certo? Vou colocar um clear para limpar as memórias, quando eu rodar várias vezes o procódigo. Vou colocar um CLC para limpar o console. Né? Preciso de um valor de tal, uma constante de tempo. Vou colocar 5. Né? Preciso do valor de K, a leitura lá no infinito. Vou colocar, por exemplo, que fosse os meus 20. Tá? Eu vou precisar inicializar o valor de tempo em 0. O dt, que vai ser o passo de integração do método, eu vou usar um valor pequeno, de 1 centésimo. Né? O tempo final de simulação eu vou fazer de 100 segundos. Né? Se me faltarem variáveis, eu acrescento elas. Elas vão faltar, mas eu vou, à medida que eu vou precisando delas, eu vou colocando elas aqui nessa seção do programa. Então, eu vou ter um laço de repetição enquanto o tempo for menor que o tempo final de simulação. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a equação. A equação estava escrita assim, ó, tal vezes dy dt igual, mais y de t igual a k vezes x de t. Né? Eu vou usar a perturbação, a variação de x, o estímulo de x, como sendo 1, como se fosse um degrau unitário. Então eu vou colocar aqui, ó, x igual a 1. Tá? Como a equação era assim, eu não vou poder programar assim, porque a gente sabe que o Scilab não aceita programar desse jeito. Eu preciso passar os termos para o lado de lá e isolar o y. Então eu vou pegar isso aqui, ó, tá? Tal vezes dy dt, como é uma expressão numérica, eu vou colocar aqui, ó,
dy dt vai ser igual a k vezes x, agora estou programando de verdade, k vezes x, menos y, então eu preciso do valor inicial de y, se eu estou fazendo em desvio, vou colocar aqui o valor de y no instante zero, vale zero, então y é igual a zero no instante zero, tá? K vezes x menos y vezes menos y, passei o y para o lado de lá, kx menos y, e eu vou pegar tudo isso aqui e vou dividir por tal. Tá? Agora eu posso apagar aqui a minha explicação. Então, eu obtive a expressão em derivada, isolei a derivada. Então, ele é um valor numérico, ela é uma aproximação, né, da derivada. Né? É um valor que é uma aproximação, função de k que eu tenho, né? De x que eu tenho, de y que eu tenho, de tal que eu tenho. Bom, agora vem o Math-Euler. Então lá, lembrando do cálculo numérico, o que eu lembro? Eu lembro que o valor de y na próxima interação vai ser o valor na interação anterior, mais o delta y, né, sobre delta t, que aqui eu chamei de dy dt, vezes o passo de integração que eu chamei de dt. Né? Bom, se eu rodasse o programa assim, ele ia rodar. Não, ele não ia nem conseguir sair do laço. Por quê? Porque eu não incrementei o tempo ainda. Tá? Mas eu preciso ver os resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico. Para fazer um gráfico, eu uso o comando plot. O comando plot, ele usa funções vetorizadas como argumento. Então, eu vou criar uma regra y, que é a variável dobrada, ela é um vetor. Índice i, então eu preciso de um índice. Eu vou lá e vou colocar i igual a 1, tá? Que é o índice do vetor. Recebe quem? Recebe y. E o tempo, tt, índice i, recebe o tempo atual. Agora eu posso incrementar o tempo passa a ser tempo mais dt. É importante eu incrementar o i passa a ser i mais 1. E agora o programa sai fora do laço, porque o tempo vai sendo incrementado de 001 em 001 até ser maior que 100. E aí eu simplesmente ploto tt, vírgula, yy. Deixa eu salvar isso aqui. Vou salvar na área de trabalho aqui com o nome de primeira ordem 2020. Tá? Aqui, vou botar aqui. Pronto, salvei. Já está executando. Então, o que eu observo? Eu observo que eu tive esse comportamento. O que esse comportamento me mostra? Esse comportamento me mostra que, à medida que o tempo passou, a resposta do y começou em 0, porque eu estou lendo a resposta em desvio. E aí, ele alcança o valor de 20, que é o valor de k, né? E, observem, quanto é 63,2% de 20? Algo em torno de 63,2% vezes 20, 0,6 vezes 20, 12,6. 12, aqui é 13, 12,6 vai estar mais ou menos aqui. Ó. Quando eu venho na curva e baixo, olha o 5 aqui. Ó. Quem é o 5? O 5 é o tal. Deixa eu fazer menos tempo de simulação. Em vez de fazer 100, eu vou fazer mais ou menos até 30. Tá? Fazer até 30 aqui. Então, vou fazer tempo final igual a 30 segundos. Executei. Então, olha aqui, ó. Os 12,6, mais ou menos aqui, assim, ó o 5 aqui, ó. Ó o 5. Então, quando a gente tem o instrumento de primeira ordem, a constante de tempo é o tempo necessário para chegar a 63,2% da resposta em estado estacionário. Então, eu provoquei um estímulo em x, e esse estímulo era integral, e y respondeu desse jeito. Por isso que a gente precisa levar um tempo para fazer a leitura no termômetro. Bom, será que só termômetros são de primeira ordem? Não, tem outros instrumentos, como por exemplo o anemômetro. O anemômetro é um aparelho para medir vento, né? O anemômetro de copo.
Já ouviram falar no anemômetro de copo? Deixa eu botar lá na... botar aqui no Google aqui. Aqui, ó. Anemômetro de copo. Tá? O anemômetro de copo, tá? É esse dispositivo aqui, ó. Tá? Ele mede a velocidade do vento, ó. Tá? O anemômetro de copo. Ele mede... ele tem copos e o vento bate nele, ele gira e ele mede a velocidade do vento. O anemômetro de copo também é de primeira ordem. Tá certo? Bom, a gente já viu o instrumento de primeira ordem, então agora nós vamos ver o instrumento de segunda ordem. O instrumento de segunda ordem, obviamente, vai ser uma equação diferencial de segundo grau, né? E a equação fica assim: d2y dt2 mais 2 ρ ômega dy dt mais ômega ao quadrado vezes y de t igual a k vezes ômega ao quadrado vezes x de t. Então, y é a nossa variável de saída do instrumento, x é a nossa variável de estímulo do instrumento. E aí eu tenho três constantes aqui. Eu tenho ρ, eu tenho ômega e eu tenho k. Né? O k é o análogo do ganho, tá certo? O análogo do ganho. O ômega é a frequência natural de oscilação do instrumento. E ρ é o parâmetro mais importante, é o chamado fator de amortecimento. Fator de amortecimento. Em inglês é damping factor. Damping factor. Então, o que a gente já observa, como eu vou ter uma expressão de segunda ordem, é que não vai ser, o tratamento analítico não vai ser trivial, né? Não vai ser tão simples quanto foi antes, né? E dependendo dos valores de ρ, a gente vai ter um comportamento completamente diferente. Completamente diferente. O ρ, imagine o seguinte, imagine que vocês têm uma bolinha, daquelas bolinhas de borracha, tá certo? Borracha maciça, tá? Sabe aquelas máquinas que a gente coloca moeda e vem compra uma bolinha de borracha dura, tá certo? Se eu solto aquela bolinha, ela não vai voltar até a altura que eu soltei ela, quando ela picar. Por quê? Porque existe dissipação de energia. Esse é o motivo de existir instrumento de segunda ordem. O instrumento vai ser de segunda ordem quando estiverem presentes forças dissipativas significativas. Tá certo? Então você já fica pensando qual é o exemplo de instrumento de segunda ordem, que vai ter força dissipativa. E esse comportamento vai estar associado à possibilidade de eu ter uma oscilação. Então, qual é o instrumento que tem uma oscilação, por exemplo? Uma balança daquelas balanças antigas de farmácia, né? Que era uma balança de molas, né? Que a gente pulava em cima dela e ela ficava com o ponteiro, né? É um instrumento de segunda ordem. O manômetro de coluna de líquido é um instrumento de segunda ordem também, porque ele tem esse comportamento oscilatório, tá certo? Bom, como vão ser esses comportamentos em função do ρ? Então vamos lá. Se eu tiver ρ igual a zero, a resposta do instrumento vai ser não amortecida. Então, se eu tiver ρ igual a zero, é uma situação que não existe. Tá? É uma situação limite, tá? Que não ocorre na prática. Não ocorre. Por quê? Porque é impossível eliminar totalmente as forças dissipativas. Mas é uma situação que matematicamente é possível. Ρ igual a zero.
tá certo? Nessa equação aqui, fazendo ρ igual a zero, tá? Ela não vai ter todos os termos completos, tá certo? E se eu fizer o tratamento matemático dela analítico, eu vou observar que quando eu fizer a transformada inversa, vai aparecer um seno de x lá, tá? Vai aparecer o seno de x. Mas eu não vou fazer aqui, eu vou fazer só o tratamento numérico, fazer a solução numérica. Se eu tiver o ρ na faixa entre 0 e 1, então se ρ for maior que 0 e menor que 1, eu vou ter a resposta subamortecida. Então é essa a resposta subamortecida. Ou seja, a cada vez que ocorre a oscilação, a amplitude da oscilação vai reduzindo. Tá certo? Bom, se eu tiver ρ igual a 1, a resposta é dita criticamente amortecida. Eu tenho esse tipo de comportamento aqui. Tá? E se ρ for maior que 1, ela vai ser superamortecida. Então, para instrumentos de medida que têm essa resposta oscilatória, não vão ser instrumentos muito bons, concordam? Por quê? Porque eles vão ficar oscilando até dar a resposta final, né? Então, o projeto de sistemas de instrumentos de segunda ordem, ele leva em conta uma situação matemática em que existe uma aproximação de 5% do valor da leitura no estado estacionário o mais rapidamente possível. Isso é conseguido com um ρ de 0,69, tá? Em que vai ter esse comportamento aqui. Tá certo? Os instrumentos de segunda ordem, tá? Por exemplo, um deles é o galvanômetro. O galvanômetro, ele é o dispositivo elétrico capaz de medir corrente elétrica. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o polo positivo, a corrente elétrica circula, né, através desse percurso no circuito aqui, através dessas molas, tá certo? E aqui, ó, no caminho azul, aqui, ó, passa a corrente elétrica. Então, a gente tem um núcleo magnético, tá certo? E, de acordo com a passagem dessa corrente elétrica através dessa bobina, surge uma força eletromotriz induzida no sentido de compensar essa corrente que surge pela lei de Lenz. E aí a posição do ponteiro vai estar associada à intensidade desse campo magnético que foi gerado, porque a tendência é da espira se ordenar com um campo, né? Ora, quais são as forças dissipativas que estão envolvidas aqui? Então, são forças dissipativas de natureza magnética, tá? Então, o galvanômetro é um instrumento de segunda ordem. Por quê? Porque ele tem essas molas aqui e porque ele tem forças dissipativas envolvidas associadas à esterese do campo magnético e o surgimento de correntes parasitas no campo magnético, no meio magnético do ímã permanente usado. Um outro exemplo de instrumento de segunda ordem é o manômetro de Tubingu. O manômetro de Tubingu, eu tenho a viscosidade, que é uma manifestação física do atrito do fluido com as paredes, que vai fazer com que seja uma força dissipativa e esse líquido aqui vai oscilar quando ele sofrer uma perturbação, tá certo? Por isso que o manômetro, quando vocês, mesmo um manômetro de ponteiro, um manômetro de Bourdon, se vocês olharem no laboratório, vocês vão ver que o ponteiro está fazendo assim, tá? Depois nós vamos ver a respeito da construção dos instrumentos de medida de pressão e vamos falar sobre o manômetro de Bourdon. Bom, para fazer o tratamento matemático e a gente observar o comportamento, como se comporta o sistema de segunda ordem, eu tenho um programa simulador. Esse programa simulador é um pouquinho mais elaborado, tá certo? Do que o de primeira ordem. Então, aqui está as linhas de limpeza de memória e de limpeza do console. Aqui eu defino ρ, chamei de RHO, ρ, tá?
Esse ρ aqui é para simular o caso que o ρ está próximo de 1. Porque se eu ver a equação diferencial, quando eu for fazer a solução numérica, eu vou ter que ter duas condições de contorno, né? Porque eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. E me interessa obter o comportamento de y. Bom, então eu preciso de duas condições de contorno. Eu preciso da condição do dy dt de primeira ordem. Então, o valor de dy dt, a primeira derivada, no instante 0, vai ser 0. E o valor de y de 0, no instante 0, vai ser de y no instante 0 vai ser 0. Então, eu preciso de duas condições de contorno. Dois valores iniciais para resolver o problema do valor inicial. Vou continuar usando Math-Euler. Então, aqui eu defini a frequência natural do ômega, aqui o valor do K, o X eu escolhi 1.2, que é a intensidade da perturbação, aqui é o passo de integração numérica, o tempo começa em 0, aqui é o índice do vetor. Né? Então, aqui, esse programa ele foi feito já numa aplicação para fazer variar o ômega. Com ômega começando, por isso que essas linhas aqui estão comentadas, essa linha aqui e essa linha aqui com um laço de repetição para fazer várias vezes a simulação com ômega variando. Vou mostrar o sistema super amortecido. Tá? Então eu tenho a simulação enquanto tempo menor que 100, aqui está o cálculo da segunda derivada, então a segunda derivada foi isolada na expressão. A expressão era d2y dt2 mais 2 ρ ômega dy dt mais ômega ao quadrado y de t igual a k ômega ao quadrado vezes x de t. Né? Aqui eu fiquei em dúvida se era ao quadrado ou não. Deixa eu voltar aqui. Era ao quadrado, está aqui. Então, o que eu vou ter? A primeira coisa, eu isolei aqui, ó, isolei essa aqui, passei todo mundo para o lado de lá. Então ficou K ômega Vx, aqui o ômega, aqui faltou o ômega ao quadrado, aqui, K ômega ao quadrado, faltou, está aqui, ó, na de baixo está certo, K ômega ao quadrado Vx menos 2 ρ ômega, menos 2 ρ ômega, 2 ρ ômega, vezes dy dt, menos ômega ao quadrado, menos ômega ao quadrado y. Então, aqui é a expressão da segunda derivada. E a primeira derivada está isolada aqui, ó. Então, vai ficar k ômega ao quadrado vezes x menos o termo da segunda derivada, d2y dt, menos ômega dt2, né? Esse aqui é dt2, mas eu chamei de dt, a variável, não tem problema, cadê a variável do... Tá aqui, eu chamei ela de dt, né? Vezes menos ômega ao quadrado vezes y, menos ômega ao quadrado vezes y, dividido por 2 ρ ômega, para isolar a primeira derivada. Então, eu uso duas vezes a mesma equação, isolando a primeira derivada e a segunda derivada na expressão. Integro dy dt, integro y, armazeno o valor de y, armazeno o valor de t nos vetores para graficar, incremento o tempo, incremento o índice do vetor e ploto o resultado da curva. Então, em vez de digitar isso aqui, eu vou sair aqui, ó. Vou pegar esse código aqui, vou copiar, vou lá para o Scilab, abrir um novo arquivo e vou colar ele aqui. Vamos ver se funciona. Ó, veio todo o código. Então, a primeira situação que eu vou simular é com um ρ tendendo a 0. Então, tem que dar oscilatório com amplitude constante. Vamos ver. Vamos ver. Rodei, ele vai pedir aqui para onde eu vou salvar na área de trabalho, com o nome de segunda ordem 2020 EQ. Pronto. E aí vamos ver o que acontece. Se o código estiver certo, deixa eu ver, teve um erro aqui, ó. Na linha 19. Deixa
Deixa eu ver qual o erro que deu na linha 19. Vamos ver aqui. Acho que tem um end a mais. Tem um end a mais. Né? A equação estava errada também aqui. Eu preciso resolver aqui o fato que o ômega não está ao quadrado. Pronto. Aproveitei e já arrumei. Rodei. Olha só que bonitinho. Então, eu tenho o comportamento da variável oscilatória quando o ρ tende a zero. Por que ele tende a zero? Eu não consigo fazer porque ele passa dividindo na expressão. Se ele for zero, eu vou ter uma indeterminação. Tá? Agora eu vou aumentar o valor de ρ, vou colocar um valor de ρ, por exemplo, de 0,69, que é o chamado amortecimento ótimo, né? Para projetos. Olha lá o que deu. Tá? É a situação em que o sistema ele é amortecido de um jeito que ele tem ali o que a gente chama de overshoot, tá? E ele estabiliza o mais rápido possível. Né? Em vez de usar 0,69, vou usar, por exemplo, 0,3, entre 0 e 1 ainda, vai dar subamortecido. Olha lá, ó, ele tem uma oscilação. Tá? Vou colocar o amortecimento crítico, ρ igual a 1. ρ igual a 1, né? Ele tem um amortecimento crítico, mas não é o menor tempo possível para alcançar a resposta em estado estacionário. Para ρ igual a 2, por exemplo, o que eu observo? Eu observo que ele começa, à medida que o ρ é maior do que 1, ele vai se distanciando, porque ele vai ficando cada vez mais amortecido. Por exemplo, se eu colocar ρ igual a 10, né, ele vai demorar bastante para alcançar. Então, por exemplo, um sistema superamortecido de segunda ordem pode ficar parecido com o sistema de primeira ordem. Então, tem que tomar cuidado quando eu for fazer a identificação de alguns instrumentos. Tá? Identificação das constantes, tá? Usando método de identificação de resposta dinâmica. Né? Vou usar o código com o ômega variando. Então, vou começar com ômega igual a 1 aqui. Vou variar a frequência de oscilação do instrumento. Tá? Vou colocar um ρ pequeno, né? E vou fazer o ômega variar. Então, ômega, e eu não quero 20 curvas, eu vou fazer menos curvas, eu vou fazer 10 curvas. 10 curvas já é bastante. 10 curvas. Né? Então, vamos rodar, vamos ver o que vai dar. Olha só que interessante. Ficou uma confusão, por quê? Porque ele fez várias curvas oscilatórias juntas. Deixa eu aumentar o incremento do ômega aqui, para a gente ver as curvas oscilatórias mais distantes. Não ficou muito bom. Deixa eu aumentar mais ainda aqui. E vou fazer menos curvas. Deixa eu fazer só 2 curvas. Começa em 1, vai fazer para 1, para 11 e não vai fazer depois. Então vai ter 2 curvas. Então, o que eu observo? Quando eu vario a frequência natural de oscilação do instrumento, ele oscila com frequência diferente. Então, isso é uma característica do instrumento. Tá certo? Eu posso fazer esse laço de repetição aqui, em vez de usar para o ômega, eu podia fazer para o ρ. Né? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, enquanto ρ menor que 2. Né? Menor que 2, tá bom. Então, eu vou colocar aqui, ó, ρ passa a ser ρ mais 0,3. 0,3. Né? Vai fazer várias simulações com o damping factor variando, começando com ele tendendo a 0. Né? Então, o que eu vou observar? Eu vou observar esse comportamento. Ele começou oscilando com amplitude praticamente constante, e aí ele foi diminuindo a oscilação até que ele passou pelo próximo do amortecimento crítico, e ele depois estava superamortecido. Aqui assim, ó, ele está superamortecido. Deixa eu fazer até 15 só. 15 segundos de simulação.
enquanto tempo menor que 15. Rodei, olha lá que bonitinho. Tá? Então, eu tenho o ρ tendendo a 0, não amortecido. Aí eu tenho o ρ 0,3 alguma coisa, que vai dar subamortecido. Aí depois eu tenho o 0,6, que é próximo do amortecimento crítico, que é essa curva aqui. E depois ele tem o 0,9 e aqui já é superamortecido maior que 1. Tá certo? Bom, deixa eu voltar para a projeção. Projeção, coisa mais antiga, né? Vocês desculpem, tá? Voltar para os slides. Tempo da projeção, o professor está ficando datado, tá? Bom, então, para fechar, a gente viu uma aula muito importante. Essa é a aula para não faltar no curso presencial. Se eu tivesse que escolher uma única aula de controle 1 para ir, eu iria nessa aula de hoje. Porque essa aula de hoje é muito importante. Porque hoje a gente aprendeu por que a gente leva um tempo, por exemplo, para esperar que o instrumento estabilize. Porque existem efeitos de atraso na resposta. Então a gente aprendeu a respeito da dinâmica de resposta dos instrumentos. Então a gente viu o instrumento de ordem 0, onde sempre a saída, né, y, vai ser proporcional à entrada x. E uma observação importante, muito importante. Para uma entrada estática e para a saída em estado estacionário, sempre, para qualquer instrumento linear, esse comportamento aqui vai ser verdadeiro independente da ordem do instrumento. Então, vou repetir, isso é importante. Se x não variar, y não pode variar. Y só varia quando x varia para os instrumentos de primeira ordem e para o instrumento de segunda ordem. Tá certo? Bom, quais são os parâmetros do instrumento de primeira ordem? A constante de tempo tal, que é o tempo necessário para alcançar 63,2% da resposta em estado estacionário, e o ganho K, que tem a ver com a resposta no estado estacionário. Segunda ordem, ρ, ômega, K. ρ, fator de amortecimento. Quando, dependendo do valor dele, vai ter uma resposta diferente. Então era isso. Muito obrigado. Nós vamos ter uma atividade que vocês vão usar os simuladores que eu montei aqui com vocês e usei. Né? Vocês vão rodar o simulador, tá certo? E obter resultados. Isso vai ser a tarefa de vocês que eu vou deixar no ambiente virtual de aprendizagem no Moodle da FURG. Tá certo? Agradeço muito a atenção. Sei que essa foi uma aula bastante pesada. Tá? Assistam de novo. Coloquem as dúvidas de vocês, anotem as dúvidas de vocês. Tá? E revejam os conhecimentos de transformada de Laplace de vocês, porque nós vamos precisar muito para controle 2. Tá certo? Era isso, então. Meu muito obrigado. Tá? Muito obrigado e fiquem bem. Tudo de bom.